Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Volume 2, trecho 43, 25 de junho de 1899. Continua no mesmo e Jesus fala da fé. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos e, às vezes, via o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente com Nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que ele concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, todo bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando, e o como, e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Jesus diz, eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Não precisa ficar me lembrando de nada, eu já sei. Eu sei quais são as suas necessidades. E aqui, que me veio também muito forte é que Luísa, vendo o confessor, se pôs a rogar a Jesus por ele. E aqui o que eu entendi, então, já que ele quer tanto, então, é que Jesus mesmo se dirigiu a ele e lhe disse, Jesus prontamente, bom, então se você quer, vamos. Que se a criatura o quer, Jesus o quer mais ainda. Mediante os propósitos dele, os propósitos divinos. Não para satisfazer os anseios, a vontade da criatura, os desejos dela. Mas para se pôr a trabalhar com ele. As prioridades dele. O que ele diz. Eu mesmo sendo inundado. Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, a fé é o próprio Deus, sendo inundado por mim, que tudo que possuo, possuo e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como e o que farás, eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aconteça o que acontecer, estando nós inundados aqui dele, da confiança nele, venha o que vier, então, como foi dito, os problemas vêm para serem resolvidos, para sanar certas situações, não para que a gente entre em desespero e se descabele, e o que vai ser, como será, ele mesmo está dizendo aqui,
Confia, sem que tu penses no que virá e o quando e como e o que farás, né? Preocupado com o futuro, com o que foi, não devia ter feito, como que vai fazer, né? E o presente, o hoje, agora, né? O ato em si não se ocupa dele, né? Não se ocupa em momento algum do ato, do que tem de fazer, mas está lá, né? Preso no passado, ora preso nas expectativas futuras do que virá, querendo resolver e fazer com as suas próprias mãos, né? E sabendo que não pode mediante as frustrações dos erros passados, né? Eis o porquê das pessoas hoje estarem tão doentes, né? Uma pessoa que trabalha comigo tem 22 anos e diz que frequenta um psicólogo há mais de 8 anos, né? Porque sofre de crise de ansiedade e tudo mais, e isto é a realidade da criatura humana nos dias de hoje, é mais que normal, né? Aos olhos das pessoas, né? Tudo agora é psicólogo. Outro dia eu levei meu filho no médico, ele já passou pelo psicólogo. Eles estiveram lá na escola agora com a programação de que vão passar as crianças pelo psicólogo. Ótimo, maravilha então. Tá sim. Troca-se Deus, né? Troca-se a santidade, a busca por Deus, a confiança em Deus, para colocar a confiança em criaturas, em racionalismo, né? Em pensamentos humanos, em poder de, como se diz, poder da mente, né? No psicológico, na força da mente. E o que Jesus vem mostrar é exatamente o contrário: confia em mim. Quero que esteja inundado de mim, de fé, da fé, fé em Deus. Fé de que em Deus tudo dará certo, ainda que aos nossos olhos não está caminhando, não está andando. Mas quem quer comodidades, né, luxos, prazeres, conforto, é a mentalidade humana, né? É a tão esperada e proclamada teologia da prosperidade, né? Se está tudo bem, se eu estou com o bolso cheio de dinheiro, com saúde e a família, né? Tudo em ordem, então eu estou na bênção. Eis a bênção, eis a prosperidade. No trabalho, né? No financeiro, no amor e tudo mais aí. Mas não é essa vida exatamente o contrário da vida de Jesus? Não é exatamente o contrário do que ele falou? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Então o que Jesus falou já não vale mais. O que vale agora é o que esses coaches da vida, essa mentalidade humana tem falado, né, nos nossos dias. Que para ser uma pessoa abençoada eu tenho que ser bem sucedido em tudo e a minha vida está, né, triunfante materialmente. Então, bem, continuando, né? Depois ele adicionou: se te exercitares nesta fé, né, que é na fé em Deus, isso já fica bem explícito que, como disse, né, neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. O seu contentamento não é humanístico, né? Não é material. Se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. Aqui está a grande riqueza, né? Aqui está o tudo, aqui está onde deve estar a nossa meta, né? O nosso propósito de vida, né? De concretização de vida, né? Do que buscamos. O primeiro, ele disse, que penetrarás as coisas de Deus com clareza e ao fazer coisas santas te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal
que te sentirás como empapado, e esta é a unção da minha graça, né? Inundado por uma alegria, por um gozo tal, que te sentirás como empapado, né? Transbordante, esta é a unção da minha graça. Né? E já aqui, né, a partir daqui, vem o que vier na minha vida no âmbito humano, né, no âmbito das dificuldades. É estar preparado para o que vier, sabendo que aquelas verdades, né, como eu falava para meu filho ontem, né, Deus só permite o mal porque de todo e qualquer mal ele tira um bem maior, então não importa o que aconteça. Deus tirará dali algo muito maior. Né? E basta olhar para a nossa vida, né, em situações que vivemos, para constatar essa verdade. Né? Foi porque eu perdi tal, porque eu abri mão de algo que eu tinha tanto apego, que eu ganhei outra coisa ainda melhor. Né? E não digo aqui de coisas materiais, digamos aqui do que ele está manifestando. Aqui, ó, o primeiro das três alegrias. Penetrarás as coisas de Deus com clareza, e ao fazer coisas santas te sentirá inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado. E esta é a unção de minha graça. O que precisa fazer a criatura humana é tirar os olhos do mundo, da terra, do material, do amor próprio, né? do seu contentamento, né? Das suas realizações. É o esvaziar-se para que Deus possa encher dele, que é o da unção, da graça dele. A graça de penetrar as coisas de Deus, né, com clareza. Né, o poder dizer o fiat, o tão esperado fiat por Deus, né, a criatura poder dizer esse tão esperado por Deus, o fiat, né, o que confia, o faça-se em mim conforme a tua palavra, né, sem nenhuma insegurança, sem dúvida, sem aquele pé atrás, mas com firmeza, né, com veracidade, com afinco, né? Não se preocupando, né, do que será, como se dará, quando vai dar, quando vai acontecer. Ó, as pessoas, né, presas às situações futuras. Ah, que o desenho do Simpson está, né, trazendo situações, né, enfim, coisas que aconteceram, agora coisas que estão para acontecer e fica preso nesse tipo de coisa, né? Tem-se fé em tudo, né? Mas não se tem a fé em Deus, né? É como ele disse, acaso quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra? Mas a fé que ele diz é a fé nele, não nas coisas por aí, né? Mas aqui o segundo é um aborrecimento das coisas terrenas. E sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. É bem isso, né? O aborrecimento das coisas terrenas. E passar a sentir, né, no coração a alegria pelas coisas celestiais. Como ele vai dizer em outros textos, né? A criatura humana anda de cabeça para baixo. Anda com os pés para cima e a cabeça no chão. Entenda aqui, a visão que eu tive sobre isso aqui é: andaremos na posição correta, né? Com o coração, com os olhos, com o pensamento voltados para Deus, ocupados com as coisas de Deus, preocupados, né, ali com as coisas de Deus, em conhecê-lo mais, em agir conforme, mediante a sua vontade, né?
conformidade com o querer divino, né, ter as coisas celestiais como nosso bem, como nossa alegria, não é desse reino, né, o meu reino não é deste mundo, melhor dizendo. Então o gozo, a felicidade, o contentamento, tudo, a plenitude de vida não está nessa terra, né, como a Aline vivia dizendo, né, aqui é sofrimento, aqui é luta, aqui a aposentadoria nossa é no céu. E ao mesmo tempo, diante dessas verdades, já se vive o paraíso na terra, né, mediante essa alegria espiritual que esta vida nos proporciona. Essa vida sendo vivida ou buscada, né, ser vivida na divina vontade. E com isso, os aborrecimentos das coisas terrenas. Um exemplo do meu trabalho, eles ligam o rádio lá às 6 horas da manhã e vão desligar aquele rádio 8, 9 horas da noite. Passam o dia ouvindo o sertanojo, né, que é uma linguagem totalmente pornográfica, uma linguagem, né, com apologia ao sexo, à traição e tudo mais, né, a bebedeira e tudo mais que envolve, né, tal assunto. Julgam isso a felicidade, julgam isso a alegria, e não vê a hora de chegar o dia que vai ter o show do fulano de tal, que nós vamos lá e vamos beber e vamos sair com todo mundo e pronto. Né? Vem nisso a felicidade, aí se chove, se algo dá errado, né? Pronto, né? Tá aí a tristeza, a frustração e enfim. E aí eu fico pensando, não houve a Deus mesmo, né? Não tem um propósito de vida mesmo, porque tá com o pensamento voltado para o mundo, para as coisas do mundo, para a satisfação mundana, terrena. Deus não consegue falar, não consegue se comunicar com uma criatura assim. Como já se vê, Deus fica de mãos atadas. Né? O que resta são as cruzes de desapontamento, né? Cuja muitas das vezes ainda se volta contra Deus, né? Se revolta com Deus. Né? Onde está Deus que me aconteceu isso e aquilo? Onde uns jovens aí esses dias, voltando de uma confraternização, morreram num acidente de carro. Mas a felicidade, o contentamento está onde? Né? E aqui o terceiro ponto, é um desapego total de tudo. E onde antes sentia inclinação, sentirá o incômodo, como há tempos o estou infundido em seu coração, e você já o está experimentando. Né? O incômodo já realmente. No meu trabalho, esse rádio fica, né, lá na produção. Quando eu chego, eu pego esse rádio e levo pro balcão. Né? E eles ficam lá, ouvindo as músicas deles lá. E outro dia eu até ainda perguntei, mas como vocês ouvem esse tipo de música na frente dos clientes, né? Vem pessoa de idade e tudo mais, e esse linguajar tão baixo, tão pesado. Realmente tem hora que a gente tem que pedir para Alexa trocar de música, porque assim, assado. É muito triste, né? Enfim, total desapego de tudo. E de onde antes sentia inclinação, onde tinha gosto, né, sentirá um incômodo. Como há tempos eu estou infundindo em seu coração, e você já o está experimentando. E por isso o teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam
externamente não recebem nenhuma expressão. A música, o tanto que ela mexe com os sentidos, né? Tanto a música profana, mas até mesmo as músicas espirituais, as músicas da igreja, leva até a pessoa a viver uma fé de sentimentos, né? Uma fé sentimentalista, até o que eu estava ouvindo esses dias, acho que ontem, o padre dizendo, né, o porquê os protestantes atrair tanto uma certa categoria de católicos para ir para lá, porque é o que eu ouço aqui, né, das pessoas, eu fui lá porque lá eu fui bem acolhido e o pastor me abraça, o pastor foi na minha casa e isso e aquilo e todo aquele calor humano, né? Hoje eu não ouço música nenhuma, nem música religiosa eu não ouço. Estou dizendo que é errado a pessoa ouvir música, né? Nada disso. Mas é esse desapego que a gente vai adquirindo, né? Que Deus vai nos dando a graça, né? Na verdade, de desapegar das coisas terrenas. Ainda tenho, sim, que me desapegar de muitas coisas ainda, né? Eu não ouço música, mas muitas vezes me distraio com outras coisas, né? Por exemplo, uma necessidade de ir lá na casa do meu filho. Hoje mesmo eu estava para ir lá. Quando eu estava já quase para sair, ele me mandou uma mensagem dizendo que, pai, consegui fazer aqui o negócio. Que eu estava indo lá para ajudar ele a fazer. Então já vi claramente a ajuda de Deus nesse sentido, para que ele mesmo conseguiu fazer sozinho, né? Como uma coisa aqui que ontem ele estava aqui e ele, mexendo no computador, fez algo que eu não sabia fazer. Depois ainda falou, agradece a mim que a gente conseguiu assistir o filme até lá do Brasil Paralelo sobre o Oficina do Diabo. Né? E demonstra claramente, realmente, a situação em que vivemos, a qual nos deixamos levar muito fácil por distrações, né? Deixando Deus de lado, né? E em coisas simples que aos olhos humanos, isso aqui não tem nada a ver. Eu já fui à missa, então agora eu posso, né, me divertir, eu posso fazer as minhas coisas, eu já rezei o meu texto hoje, então já está de bom tamanho, né? É pedido para rezar um rosário por dia, eu já rezei o meu rosário, já fui à missa, já fiz minhas orações, já fiz as minhas obras, meus atos de misericórdia, então agora pronto, agora eu posso, né, me dar um certo contentamento, uma satisfação, né? Eu posso ir ali, tomar uma, eu posso, né, e aquilo vai, né, se difundindo em outras coisas, né? Mas essas três alegrias, né? Foquemos nessas três alegrias, né? O desapego total de tudo, o aborrecimento das coisas terrenas e esse penetrar, né? Penetrar as coisas de Deus, né? Com a clareza, né? Uma consciência tal de fato não vivermos mais para as coisas deste mundo, para as coisas da terra, para nós mesmos, mas com o propósito único de viver a vontade dele, os propósitos divinos, né? Da vontade divina, a fim de que, como diz, por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebem nenhuma impressão, né? É a felicidade, é a alegria dos bem-aventurados, e já vivemos, né, essa alegria na terra, de modo que as situações humanas,
né? Não mais nos desestruam, como diz a palavra, né? Não venha nos não sai a palavra. Mas de modo a não vivemos à base de remédio. Eu tô com depressão, eu tô com isso, tô aquilo, tô com síndrome do pânico. O que será? Nossa, tá vindo um temporal, a chuva vai levar a minha casa. Nossa, que a pessoa vive doente, fica doente mesmo. Realmente é impossível não ficar doente, porque não podemos segurar o mundo em nossas mãos. A fé que temos de ter é a fé em Deus, somente. Diante das perguntas, Luísa pede que Deus atenda os pedidos do confessor. Porém, é Jesus quem lhe pede algo primeiro, para poder a obra acontecer. Sim, percebe-se que precisamos sempre dar primeiro algo para Deus poder trabalhar. É o que eu dizia outro dia, né? São 5 pães e 2 peixes. Ele precisa de um sinal, uma predisposição, né? Um compromisso da criatura para com ele, para ele poder, né, dar continuidade ao trabalho começado, né, na nossa vida. Uma certa correspondência já de antemão. Ainda que no primeiro momento, né, por ignorância, será com um certo interesse. Mas Jesus vai trabalhando isso, trazendo o conhecimento e a consciência, despertando a consciência nossa. Né? Jesus lhe promete 3 graças especiais que, com certeza, são respostas aos desejos mais interiores do confessor. Qual a importância dessas graças? Referente a essa segunda pergunta, eu creio que já foi, né, o que eu busquei partilhar durante a leitura do trecho. Né? O desapego precisamos ter das coisas, né, da vida terrena. O aborrecimento mediante as coisas terrenas, que não traz benefício algum, né, que são distrações em cima de distrações, apegos humanos, né, contentamentos humanos, ocupações humanas. Né, e esvaziando, né, dessas duas, o bem maior, né, que é o primeiro que ele disse, poder penetrar, né, nas coisas de Deus com clareza. Né, e ao fazer essas coisas santas, sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que sentirás como uma empapada. Né, e esta é a unção da minha graça. Né, está mergulhado, infundido, né, na graça, na divina vontade, na vida divina. Né, o ter Deus como posse. Né, e como ele disse, tudo que é meu é seu. Não haver mais necessidade de estar pedindo coisas, a não ser para que seja dado aos outros. Né? Se diz, como Nossa Senhora, dispenseira de todas as graças. Eu não quero aprender, eu não quero conhecer para mim. Né? Mas é o propósito, né? É fazer com que essas verdades sejam conhecidas, amadas e vividas pelos outros. E ao levar para os outros, obviamente eu tenho que já estar em posse, vivendo eu. Esse reino precisa estar reinando em mim. Né? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade.
Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 2, capítulo 43. 25 de junho de 1899. Continua no mesmo e Jesus fala da fé. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes via o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente conosco o Senhor, comecei a rezar a Jesus para que ele concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, todo bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse. Então aqui aí essa primeira parte, né? A Luísa rezando, pedindo para Jesus que concedesse ao confessor aquilo que ele tinha falado com ela, né? Que ele fez para Luísa um pedido para que Luísa rezasse por ele, por algumas necessidades suas. E assim Luísa fez, né? Estava rezando, pedindo a Jesus que concedesse ao confessor. E aí no mesmo momento ele viu Jesus com o confessor, né? E Jesus dizendo diretamente ao confessor. Achei isso aqui tão incrível, né? Jesus se manifestando para ele, né? Então, e um ensinamento incrível, né? Que ele vai dar para a gente aqui, nessa conversa com o confessor, né? Não é com Luísa, é diretamente com o confessor. Então, ele diz ao confessor de Luísa: quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como e o que fará. Eu mesmo, segundo tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Então aqui o que é que Jesus está pedindo para ele, né? Para o confessor. Aquele abandono completo, aquele abandono de confiança mesmo em Deus, né? Porque, por isso que ele fala que quer que a fé inunde, né? Porque é uma fé, assim, como que eu posso expressar aquilo que eu entendi? Eu entendi assim, que ele quer dizer que a fé verdadeira tem essa confiança, né? Tem esse abandono total, né? E aí ele vai ensinar para ele aqui, né? O que é esse abandono total, né? Que ele fala que a pessoa nem pensar no que virá, ou seja, não pensa no dia de amanhã, né? A gente vive um dia de cada vez, né? A gente vive o momento presente, né? O que a Aline sempre fala com a gente, né? Que é um dia de cada vez, né? Viver o presente, né? A gente não fica com expectativa para o futuro. O passado, ele serve para a gente como experiência, mas a gente tem que viver o momento presente, né? Viver o momento presente, não ficar com expectativa e nem preocupações, né? Que a palavra já fala, né? Pré-ocupação, né? Você se ocupa a sua mente com coisas que ainda não aconteceram, né? E isso é o que mais o ser humano faz, né? Ocupar pensamento com preocupações e com coisas que ainda não aconteceram. Então, o que Jesus fala para ele aqui, ó, que não, sem que tu penses no que virá, ou seja, uma confiança plena em Deus, né? Confiança mesmo, abandono de verdade, né? Sabendo que é Jesus que resolve as coisas. É a divina vontade que aqui ele já está trazendo para o confessor de Luísa,
ensinamentos básicos, né, assim como que eu posso dizer, ensinamentos básicos, né, para depois chegar a ele chegar a entender que é a divina vontade que está acima de tudo, que a divina vontade é que conduz a nossa vida, né? Então ele está ensinando para o confessor de Luís aqui é o abandono, né? É o abandono em Deus, confiança, segurança, né? De que o que acontecer é vontade de Deus e não se preocupar com que Deus vai conduzir, né? E aí Jesus está falando aqui que Ele mesmo vai acudir ele nas necessidades que ele tiver. Então, que pelo jeito ele estava preocupado com alguma coisa, ou que ele teria que fazer, ou que ele teria que corresponder, ou que ele teria que fazer algo. E Jesus tá falando para ele que é ele que vai fazer, né? Que é ele que, se ele se abandonar, ele vai fazer. Que Jesus mesmo vai resolver para ele. A pessoa que não é abandonada, ela conta com as próprias forças. Então ela fica o tempo todo falando e pensando e agindo com suas próprias ideias, né? Então não deixa Jesus conduzir, né? Não deixa, porque está sempre se antecipando, né? Ah, vai acontecer isso tal dia, não sei o quê. É lógico que a organização é bom, né? Mas em excesso toma nosso tempo, toma nossa cabeça, toma nossa tranquilidade, até para estudar, né? Então isso serve para nós, né? Tudo que ele fala serve para nós também, né? De não querer antecipar as coisas demais, né? Querer fazer as coisas assim muito perfeitas demais. Isso não é se abandonar em Deus, né? Isso é você contar com as suas próprias forças, com as suas próprias ideias. Isso não é viver um dia de cada vez, como ele está ensinando aqui, né? Então ele está falando que ele mesmo suprirá, prestará o socorro, né? Eu mesmo venho te socorrer nas suas necessidades. E a gente sabe que Jesus socorre, né? A gente sabe disso. Então, a gente que está vivendo na divina vontade, que está estudando, que está aprendendo, a gente sabe que Jesus não deixa as coisas que realmente precisam acontecer, elas acontecem, né? Então, a gente sabe, por isso que a gente tem essa confiança tão grande, né? E é disso que ele está falando com o confessor, né? Trazendo para ele algo que ele espera que todos tenham, né? Que ele espera de todo mundo isso aqui. Ele espera de todos nós, da humanidade inteira. Confiança nele, né? Por isso que ele fala de fé. Porque quem não tem fé, vamos imaginar aqui, quem não tem fé em Deus, não acredita em Deus, vai contar com quem? Com as suas próprias forças, com as suas ideias, com o seu jeito de resolver as coisas. Então não está abandonado em Deus, não está nem lembrando que Deus existe, né? Não coloca Deus na conta, né? E quem tem fé em Deus não pode ser contraditório. Porque falar que tem fé em Deus e ficar 24 horas preocupado com suas próprias coisas, com seus problemas, e não ter o abandono suficiente para realmente confirmar que você tem fé, é aquilo que às vezes a gente fala com as pessoas. Eu, às vezes, me pego falando isso. Às vezes minha mãe vem com alguma preocupação, alguma coisa assim. Aí eu falo, mãe, a senhora está antecipando problema, calma. Deus sabe de todas as coisas, Ele vai resolver. Confia, confia em Deus. Mas não é da boca para fora. É porque tem coisas que realmente a gente não precisa antecipar as preocupações. Deixar a coisa acontecer e você corresponder ao que acontece, né? Então, a gente se pega às vezes falando com as pessoas, você não tem confiança em Deus, não? Você não confia em Deus? Fala, mas não confia, né? Fala que tem fé. Então Jesus está falando para ele, a fé sou eu. Se você se inundar de mim, ou seja, se realmente se abandonar na fé em Deus, de que Ele está te vendo, de que Ele está te enxergando, de que Ele sabe de cada passo que você dá, né? Você dá o passo, Ele te dá o chão. Isso é ter confiança, né? Ter fé que Ele vai resolver, né? E aí Jesus continuou, ó, depois ele adicionou, se te exercitares nesta fé, né, essa fé profunda mesmo, né, essa fé verdadeira, né, quase nadando nela, em recompensa, te infundirei no coração 3 alegrias. Essa parte eu achei incrível, né,
incrível demais. O primeiro, que penetrarás as coisas de Deus com clareza, e ao fazer as coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal, que te sentirás como empapado. E esta é a unção da minha graça. É muito grande isso aqui que ele está falando, porque a gente sente, por exemplo, nós estamos aqui mergulhados em luzes, em conhecimentos assim muito grandes, né, muito profundos, e que às vezes a gente não compreende por completo, né? Muitas vezes a gente não compreende por completo. Pode até ter ali uma compreensão, mas a gente percebe que compartilhando, como a gente compartilha no grupo aqui, aí a gente vai ouvindo o que o outro meditou, e quando a gente ouve a partilha, a meditação que a Aline faz, a gente fala, nossa, mas ela conseguiu uma compreensão tão maior que completa aquilo que eu entendi, né? E às vezes o que eu entendi completa aquele grande que é o que ela compreendeu, né? Então, assim, e é isso que ele está falando, né? Que é uma das alegrias que ele dá para quem confia nele, né? Porque ele falou no primeiro pedaço que ele tem tudo e dá a quem confia nele. Então, essa é uma das coisas. E aí, quando a Aline estava meditando, ela falou que recebeu essa graça de Deus, né? Que compreenderás. Ó, ele fala aqui, ó. Te infundirei 3 alegrias, ó. Uma, primeiro penetrarás as coisas de Deus com clareza. Isso é que é o grande, né? E é uma coisa dada por Deus, não é pelo nosso simples esforço de pensar. É lógico que Deus espera da gente o mínimo, que é o raciocínio lógico. O mínimo. Ele espera de nós um esforço. Só que vem dele a luz, né? Só que para a gente receber essa luz, ele tem que ver de nós uma correspondência de querer essa luz, né? De querer muito essa luz, de querer muito compreender. A Aline já falou disso várias vezes no grupo, né? Ele não vai dar para quem não quer, né? Então a gente tem que tá num caminho de estudo e ele tem que ver o nosso desejo, né? De não só o abandono, como ele fala no primeiro pedaço, né? No primeiro parágrafo, mas o querer as luzes também, né? O desejar entender, né? E então a gente aos poucos está adquirindo esse penetrar na cabeça de Deus, né? Então é muito grande, né? Aos poucos ele está nos dando, né? E a gente percebe que alguns têm mais que os outros, né? Porque é de acordo também com a correspondência, né? Com a entrega, né? Então não tem como a gente falar que é igual, né? Que não tem como falar que é igual, né? Cada um tem um caminho a ser trilhado, né? E uma coisa que ele falou aqui, que é essa primeira alegria, que é uma coisa que eu sinto muito, eu tenho reparado assim, o quanto eu tenho sentido, como que eu posso dizer, essa alegria que ele fala, aqui ó, e fazer coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, um gozo tal, que sentirás como empapado, principalmente quando, não só assim, aqui eu entendo que ele não está dizendo só de boas ações, sabe? Tem um trecho que ele fala, um trecho do Livro do Céu, que ele fala sobre reconhecer as coisas quando vem de Deus, sabe? Que a gente sente fisicamente uma sensação. Isso acontece muito comigo quando eu estou ouvindo algo, né? Algum vídeo que a gente vê que realmente a pessoa está ali dando um testemunho verdadeiro, né? E quando não é, parece que não tem uma... Lógico que a gente não pode depender de sensações externas, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas acontece muito comigo, assim, por exemplo, quando eu estou na missa, antes eu não sentia nada. Eu era como se estivesse ali, mas não estivesse, sabe? Eu era fria ali. Uma pessoa como se estivesse num outro lugar qualquer. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque ao dizer isso, eu estou testemunhando o que Jesus me faz sentir hoje dentro da missa, no momento da missa. Ele me faz sentir realmente o que acontece ali, sabe?
a grandiosidade que é a Santa Missa, né? A santidade que transmite a Santa Missa, o rito, né? Então, ele me deu essa alegria de sentir isso na missa. Para mim é uma alegria, assim, imensa, imensa, que eu não tinha antes. E isso veio da onde? Do fortalecimento da minha fé. Né? É isso que ele está dizendo no trecho. Que ele dá pra gente, que ele vê que realmente a gente tem uma fé verdadeira. Eu tenho hoje uma fé verdadeira. Antes eu tinha uma fé morta, uma fé morna, né? Uma fé de católico de nome. Então, sentir isso é uma sensação assim, eu não sei nem explicar o que eu sinto durante a missa. Então, e ele permitir isso é graça, né? É o que ele está falando aqui. E esta é a unção da minha graça. Não é por mim mesma que eu estou sentindo isso, não é porque eu sou um ser especial, ou nada disso, eu sou uma pessoa comum. E quem sente a mesma coisa que eu sinto, que deve ter muitas pessoas que sentem a mesma coisa, não são pessoas extraordinárias. O extraordinário vem da graça de Deus. Essa alegria que a gente sente, essas sensações que a gente tem, vem de Deus, é presente dele, né? Sem a graça dele, a gente não sente essas coisas. Como eu disse, antes eu era uma pessoa que não sentia nada, não tinha, parece que não tinha sentimento por Deus, não tinha amor a Deus, né? Era bem diferente. Então, eu sinto que isso que ele está falando pro confessor de Luiz aqui é muito verdadeiro mesmo, né? E ele continua. A segunda alegria que ele vai dar é um aborrecimento das coisas terrenas. E sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. Isso também é muito verdadeiro. Muito verdadeiro, né? Todos nós aqui sentimos isso. O quanto a gente se desapegou das coisas da terra. A gente sente até um certo aborrecimento mesmo. A palavra que ele usou é a mais correta. É aborrecimento. Porque são coisas que para as outras pessoas têm um valor muito grande. Qualquer tarefa, né? E ainda mais hoje nesse mundo digital que as pessoas estão romantizando tudo, né? O cuidado com a casa está sendo muito elevado numa posição assim de muito glamour, né? As redes sociais, tudo, ser uma boa dona de casa, estão romantizando muito essa parte e elevando a um grau que não tem necessidade, né? Para ser muito bonito, para posar de muito virtuosa, né? Com coisas humanas, assim, com coisas. Isso é só um exemplo, né? Eu falo, é só um exemplo. Mas de todas as outras coisas. Então a gente quer fazer logo ali o serviço ou a outra coisa para, como a Luísa disse para Jesus um dia, né? Vamos me ajudar a fazer o serviço logo, que são coisas aqui da terra, que eu não quero mexer muito com esse tempo, eu quero ficar com o Senhor. Então, e é isso que a gente sente. Porque a gente quer, como ele diz aqui, a gente sente mais alegria em trabalhar para ele, em ser filho dele. E o filho quer ficar ali ouvindo o pai, as histórias do pai. O filho que ama verdadeiramente o pai, ele quer estar perto, ele quer estar ali escutando as histórias, resolvendo os problemas com o pai, passar o dia, né? Então, é isso que a gente quer, né? A gente não quer ficar lidando com coisas corriqueiras do mundo que outras pessoas poderiam resolver e que às vezes as pessoas insistem que só a gente resolve, né? Esse é um exemplo. E a gente fica mesmo, faz assim por fazer, né? Faz porque tem que fazer, é a nossa rotina, é a nossa obrigação, e a gente faz com carinho, faz direitinho, mas não é o que a gente queria, não é onde a gente queria estar, né? O nosso desejo é estar, como que eu posso dizer, mergulhada nesse universo de Deus, aprender mais sobre Ele, estar sempre estudando. Se a gente pudesse, a gente largava tudo e só, né, a gente sabe disso, que se a gente pudesse, a gente largava tudo e ficava com ele. Mas não é essa a gente tem que manter a ordem, né, das coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, também. Mas a gente tem mesmo um aborrecimento das coisas da terra. Mas no outro sentido que a Aline falou também, que agora lembrei do que ela meditou, né,
a gente tem um aborrecimento das coisas que acontecem, que a gente vê, né? Que ela falou nesse sentido na meditação dela, né? Por exemplo, os vídeos que a gente vê das coisas que estão acontecendo, a gente vê porque Deus quer que a gente esteja atento para reparação, para conhecimento do que está acontecendo no mundo, né? Para a gente ver a ação da divina vontade também por outro lado, né? Então, mas a gente olha e fala, meu Deus, como que o mundo tá, né? Eu estava ouvindo a Aline falar, né, que num dos vídeos que eu estava vendo esses dias, ela falando que ela não tem medo da morte, que se Jesus quisesse levar ela hoje, que ela vai tranquila, né, feliz, inclusive. E as pessoas têm até medo de falar isso, né? E a gente não tem, né? Porque a gente não tem medo da morte, nenhum. Inclusive, a gente deseja, se as pessoas escutar isso, elas vão internar a gente, né? Mas a gente deseja a morte, no sentido de que a gente deseja voltar para Deus. É nesse sentido, mas o mundo não entende. Parece que a gente está falando que a gente quer morrer, né? Mas a gente está preparada, é isso que eles não entendem, né? E aí eu estava ouvindo esse vídeo, ela falando, né, sobre isso, e falando, né, sobre como o mundo tá, né? Ela começou a falar disso, porque o mundo tá horrível. Então a gente sente realmente um aborrecimento, e a gente sente também esse aborrecimento, quando a gente vê as pessoas que às vezes era para estar voltada para Deus, às vezes religiosos, né? Com um pensamento muito mundano, né? E a gente sente um aborrecimento que é um aborrecimento de Deus, né? Porque é o que ele está falando aqui, ó. Sente um aborrecimento pelas coisas da terra. E aí a gente fica sofrendo porque as pessoas estão muito voltadas para a terra também, né? E como a gente é desapegado de tudo, por exemplo, ele fala que a gente sente o aborrecimento das coisas da terra, e isso reflete no desapego, né? Isso é comprovado pelo nosso desapego. Somos desapegados de tudo, né? Não temos apego a coisas materiais, né? Inclusive, se a gente for parar para pensar, todos nós, analisar aí, a gente deixou de ser aquela pessoa, por exemplo, quem era apegado à roupa, comprar roupa. Hoje, com certeza, está comprando o básico, quando tem necessidade. Isso demonstra desapego, né? Também. Então, o aborrecimento, assim, não traz mais aquela alegria, né? Pelo contrário, te aborrece ter que ir lá na loja comprar, porque você tá precisando. Esses dias mesmo eu fui numa loja, eu saí sem comprar, porque eu não tive paciência, sabe? De ficar ali, a loja cheia, aquele tanto de gente, ter que ficar ali. Eu queria ter batido o olho na primeira ali, ser básica do jeito que eu gosto, mas não tinha, né? Tinha roupas muito estranhas, enfim. Então, são coisas que são naturais e que, né, a gente queria não ter que preocupar com esse tipo de coisa, né? Então é isso, assim, dessa parte que eu entendi, né? E a gente sente uma alegria no coração pelas coisas de Deus. Realmente traz pra gente uma alegria muito grande, uma tranquilidade, uma confiança em Deus, assim, cada vez que a gente vai estudando mais, a gente confia mais em Deus, né? É isso que eu vejo. É uma confiança, um abandono que vem até do conhecimento, né, que a gente tem de Deus, de tudo que Ele está fazendo, de tudo que Ele já fez, de tudo que está acontecendo, né, as profecias se cumprindo, é muita coisa para a cabeça, mas para falar num áudio só, mas é assim uma confiança total, né, e uma alegria de estar envolvido, assim, no sentido de estar envolvido, de estar conhecendo tudo isso, né, é uma alegria muito grande para nós conhecer a Deus. E conhecendo, amar Ele muito mais, né, do que a gente amava antes. E o terceiro é um desapego total de tudo, que tem a ver com, né, com isso que eu estava falando. Esse desapego total de tudo, né, até das pessoas, né. A gente vê que é um desapego, né, até das pessoas, assim, a gente não... Antes, às vezes, se parasse para pensar, se Deus levar meu filho, ou meu marido, ou o meu pai e minha mãe, eu vou morrer, né? Às vezes o sentimento era esse, né? Deus não vai fazer isso comigo, não sei o quê, né? Poderia pensar assim antigamente, né?
que seria um trauma muito grande, que seria assim que as pessoas pensam, né? Hoje eu vi mesmo um vídeo que foi, eu não cheguei a abrir o vídeo não, só li a chamada. Um vídeo que foi indicado para mim no YouTube, a mulher falando assim, foi sugerido na verdade, né? A chamada do vídeo falava assim: morri junto com meu filho. Morremos, né? Morremos junto no dia em que o nosso filho morreu. Então a pessoa está querendo dizer o quê? Que a vida dela acabou, não tem mais vida. Então quer dizer que o centro da vida dela não era Deus, era o filho. E isso eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ter o sentimento de tristeza que a pessoa morre. Tem um luto natural, né? Tem um luto natural que é normal, mas a gente entende que a pessoa ela morreu na vontade de Deus. Tipo assim, foi a vontade de Deus, nem que seja a vontade permissiva, né? E aí a gente vai entender o para quê, ou se foi o natural daquela morte ali, se era realmente vontade de Deus querida, né? Que era o dia, todo mundo tem um dia de morrer, né? Ou se está dentro da vontade permissiva, e a gente vai tentar entender o para quê, né? Que Deus levou, né? Enfim. Então, isso demonstra desapego, né? Até das pessoas. A gente não vai morrer, enterrar e até tirar a própria vida porque a gente perdeu um ente querido, né? Ou vai ficar como pessoas que realmente ficam como mortas, né? Depois que um parente morre, né? E lógico que tem ali, como eu disse, um tempo, né? Em que a pessoa demora para sair do luto, né? E eu tô falando disso porque é o que mais mexe com as pessoas, né? Mexe bens materiais também, mas quando fala de pessoas, e pode ser que seja uma separação também, né, de um filho ou de um marido, de um pai, de uma mãe, não precisa ser exatamente a morte também, né? O desapego aqui é em direção a tudo, né? Deixar a pessoa seguir a própria vida, né? Uma mãe em relação ao filho, por exemplo, né? Que é muito apegada, né? Então a pessoa não deixa o filho ter a própria vida, casar, ter filho e de fato ter a própria vida ali separado dela, né? Tem mães e pais que são apegados a ponto de causar uma desordem, né, na vida dos filhos. Então é um apego muito grande a tudo, né? E ele está falando que considerar essa alegria do desapego total, né? E onde antes sentia inclinação, sentirás incômodo. E aqui eu penso que ele está falando de tudo, né? Desse apego a pessoas e coisas e até em relação a pequenas faltas, pecados também, né? Aqui onde ele fala inclinações, né? Às vezes são inclinações para certas atitudes, para certos comportamentos, né? Então, às vezes apegos ali a bens materiais, não sei, né? Ou inclinação de algum comportamento mesmo, né? E aí sentirá incômodo. E aí tudo muda, né? Inverte tudo, né? Como há tempos o estou infundido em seu coração. Então ele demonstra que já está trabalhando para isso, né? E você já está experimentando. Então tudo isso ele está falando com o confessor, né? Que ele vai conceder todas essas graças ao confessor de Luísa, mediante a ele se inundar nessa fé confiante, né? É uma fé confiante de que tudo Deus pode, que tudo Deus nos dá, né? E por isso o teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas. Porque o desapego, o que ele faz na gente? Quando a gente se desapega de tudo, a gente se liberta, né? E não tem nada mais feliz para a gente do que a gente se libertar dessas coisas que nos prendem, né? Apego a coisas e pessoas nos aprisiona, né? Nos aprisiona a outra pessoa. Então, é uma libertação, é uma graça muito grande de Deus mesmo, né? Então, é uma alegria ser livre, livre para amar a Deus somente, né? Livre para servir a Ele, para fazer o que Ele deseja, para conduzir a nossa vida de acordo com o que Ele deseja, não com o que a gente programou ali, né? Então, é muito diferente, né?
Então, que tem o coração tão inundado no meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente, não recebem nenhuma impressão, ou seja, tanto faz, né? Tanto faz na casa que eu moro, tanto faz a roupa que eu visto, tanto faz o que eu vou comer, se é bom, se não é. Que eu falo isso porque, por exemplo, tem gente que às vezes tem tanto apego, né, a coisas e tem uma rotina ali tão metódica, porque se não tiver tal coisa, não come, se não tiver tal roupa, não sai, se não, tem gente que é assim, é um apego, isso eu tô falando de um apego extremamente exagerado, mas a pessoa que ele tá falando aqui que é desapegada, que é o que a gente tem, o que ele tem trabalhado na nossa alma, e a gente tem que dar testemunho disso, é esse desapego total de tudo, né? É isso que ele está falando, que é que o exterior não causa impressão a gente, ou seja, não impacta tanto a minha vida aquilo que eu tenho aqui ao redor de mim, né? O tanto faz que eu falei é nesse sentido, não é que a gente é desleixado, não é nesse sentido de desleixo, é de que realmente a gente olha para aquilo que é importante, né? Daquilo que é necessário, daquilo que é importante e necessário, é isso, né? Então, eu penso que tudo isso que ele está falando para o confessor de Luísa, ele está trabalhando na nossa alma, né? Nesse caminho de purificação que a gente está percorrendo, né? Então é isso. Amém, Fiat.